Gideon é um perdedor miserável que é demitido do Partido dos Heróis por ser completamente inútil. Agora sem dinheiro, ele deixa o país para se tornar um vendedor de drogas legal. Mas tudo muda quando uma princesa atraente implora para morar com ele e retribui sua bondade ficando íntima. Mal posso esperar para ver. Esta história começa em uma tarde qualquer, quando Gideon entra em uma guilda local para trocar algumas ervas medicinais por dinheiro. Quando 3 aventureiros de repente começam a zombar dele por carregar sua inútil espada de bronze para todo lugar, ele afirma não se importar com a glória de se tornar um guerreiro lendário, porque seu sonho é ter uma farmácia. No entanto, após voltar para seu apartamento humilde mais tarde, ele pensa na noite em que foi demitido e culpa Ares por transformá-lo em um palhaço local antes de se forçar a dormir através da depressão. Enquanto procurava por mais ervas no dia seguinte, ele sente a presença de um corujurso, que rapidamente pula em um galho antes de resistir à vontade de abrir um buraco em seu peito. Minutos depois, ele volta para a cidade e encontra todos os aventureiros locais reunidos do lado de fora. Quando Alberto lhe fala sobre o urso e pede sua ajuda, ele recusa a oferta e Albert imediatamente perde o controle, porque simplesmente guiá-los lhe dará uma promoção automática para o Rank C. No entanto, Gideon ainda se recusa e os lembra que seu sonho é ter uma loja e viver tranquilamente. Então Albert e os outros saem enquanto a recepcionista da guilda, Megria, fica para coletar as ervas que ele coletou. No início do dia seguinte, ele tenta calcular quanto precisa para a loja, mas então um carpinteiro local chamado Gons aparece pedindo ajuda porque seu filho contraiu uma doença perigosa de repente. Momentos depois, ele se junta a um médico para verificar quais são os sintomas de Tanta e percebe que pode ter problemas com a guilda se descobrirem que ele foi à floresta procurar ervas para a cura enquanto o grupo de Albert estava lá. No entanto, depois que Gonz implora a ele decide fazer isso de qualquer maneira e se certifica de que ninguém possa vê-lo antes de pular casualmente a muralha da cidade e usar uma habilidade de alta velocidade para correr em direção à floresta. Uma vez lá, ele tenta mapear, mas o cheiro de árvores queimando de repente chama sua atenção. Então ele corre e vê que o grupo de Albert usou magia de fogo no local onde cresce a erva de que ele precisa para Tanta. Para piorar as coisas, o mesmo coruja-urso aparece enquanto ele se apressa para coletar as ervas restantes. Então ele decide não se segurar e vai direto ao ponto antes de sair correndo para evitar contato com Albert. Mais tarde naquela noite, ele termina a cura na casa de Gons, e todos ficam animados assim que o médico percebe que Gideon já está melhorando. Depois que ele promete se tornar um cliente regular assim que Gideon abrir a loja, Gons tenta convidá-lo para jantar, mas ele recusa e diz para ele se concentrar em Tanta até que ele se recupere completamente. No entanto, quando Gons corre atrás dele para oferecer qualquer coisa como um gesto de gratidão, Gideon decide usar bem suas habilidades de carpinteiro e pergunta se pode construir a loja para a qual ele estava economizando. 4 meses depois, um aventureiro charmoso chamado Reed entra na guilda e nota que Megria está usando um vestido bonito. Hey. O partido anterior pode em breve derrotar o Lorde Demônio. Ele então se lembra que ser expulso por ser um fraco já é passado, e faz um brinde pela loja. Dias depois, Gideon percebe que ouvir o discurso de Andrew Tate sobre largar seu emprego das 9 às 5 foi uma ideia estúpida, porque ninguém apareceu para comprar suas drogas. Nesse momento, alguém entra, fazendo-o ficar animado até perceber que é apenas o Reed. Momentos depois, ele prepara uma mesa para se sentar com ela, e quando ela pergunta por que todos o tratam como um NPC, ele explica como esconde seus poderes para viver uma vida privada. Ela então fica encantada com o fato de que ele fez soar como o nome dela, o que significa que ele queria lembrar, e ele resiste ao impulso de dizer que nenhum homem iria querer esquecer aqueles enormes seios. Depois de contar a ele que ela deixou seu país porque alguns de seus súditos queriam começar uma briga para garantir que ela assumisse o trono em vez de seu irmão, ela pergunta por que ele desapareceu repentinamente da cidade. Ele então explica como Ares o agrediu verbalmente naquela noite e ela perde a calma porque ele passou anos garantindo que o partido crescesse até o que é atualmente. Mas ele afirma que não é grande coisa, já que todos eles realmente subiram de nível mais do que ele. No entanto, enquanto preparava outra xícara de chá para ela momentos depois, ele se lembra de quando começou a cuidar de Rudy e se convence de que ela está melhor sem ele. Depois que ele serve a ela a nova xícara, ela age como se o chá de ervas barato dele tivesse um sabor melhor do que as iguarias reais que ela costumava comer enquanto crescia. Mas ele diz pra ela parar a farsa porque ele literalmente apenas derramou água quente em algumas folhas secas que quase jogou fora. Ele então se lembra que eles se conheceram pela primeira vez uma tarde, vários anos atrás, quando sua comitiva apareceu em seu pequeno país para discutir planos para uma batalha. Enquanto eles estavam conversando, um careca assustador tentou forçar-se sobre uma garota, que então o afastou e ameaçou cortar a cabeça dele. Depois que ele fugiu, Reed revelou-se para Gideon e disse a todos para irem embora porque ela não precisa da ajuda do grupo do herói para proteger seu povo. No entanto, apenas 2 meses depois disso, ela estava na floresta obrigando-o a chamá-la de princesa, para que ela compartilhasse informações sobre uma missão de reconhecimento em que estavam trabalhando. Depois que ela lhe contou sobre um galpão na floresta onde um exército de demônios provavelmente estava escondendo suprimentos para a guerra, ele sugeriu formar uma parceria com o exército do país dela para derrubá-los.
mas ela recusou e disse que não queria que seus soldados respondessem ao Rude. Durante uma reunião de estratégia dias depois, ela mencionou um plano para atacar a base do exército demoníaco e destruir todos os suprimentos com uma pequena unidade, enquanto seu mestre, Gaius, lideraria o exército principal em uma batalha contra os demônios para mantê-los distraídos. Horas depois, o plano dela desmoronou porque o exército de demônios de alguma forma sabia que ela apareceria, e ela lutou para entender como até que Gaius revelou que ele era na verdade um general demônio que passou os últimos dias trabalhando com eles após matar o verdadeiro Gaius. Ao ouvir isso, Hit imediatamente tentou atacar, mas foi derrubado por um orc enquanto o general demônio explicava como ele também se transformaria em seu corpo após matá-la para assumir o controle de seu país. Felizmente, Gideon apareceu a tempo de salvá-la, mas ambos estavam fracos demais para derrotar o general demônio após ele se transformar. Então Ruth apareceu e o cortou em pedaços em segundos. Apesar disso, Rich foi subitamente dominada pelo trauma ao olhar para os rostos aterrorizados de seus companheiros mortos e se trancou em seu quarto por dias, até que Gideon apareceu para convencê-la a sair. De volta à loja, ela de repente pede para trabalhar para ele, mas seus instintos introvertidos imediatamente entram em ação, então ele tenta fazer a loja parecer horrível e afirma estar completamente falido. Mas ela ainda insiste em trabalhar e, eventualmente, o convence ao mencionar o fato de que ele não sabe nada sobre licenciar seus novos medicamentos. Horas depois, ele serve o jantar e ela se apaixona pelo sabor da comida, então ele a agradece pelo elogio. Mas quando ela começa a fazer um monte de perguntas sobre o que ele precisa para fazer o apartamento parecer melhor, ele fica desconfiado e pergunta por que ela está fazendo parecer que eles vão ser colegas de quarto. E ela imediatamente diz que vai se mudar para morar com ele. Quase ao mesmo tempo, Ares traz um assassino chamado Tisse para ver o resto do grupo como substituto de Gideon. Então, Danaan e Theodora se apresentam a ela antes de Rude sair de sua tenda para explicar a missão atual. No dia seguinte, Gideon acorda com um maravilhoso melão de Rich dormindo ao lado dele e sai correndo para fazer o café da manhã para que seus pensamentos invasivos não tomem conta. Vamos lá, cara. Depois de finalmente se arrastar para fora da cama, ela se junta a ele na mesa e pergunta se ele realmente tem coragem, porque um homem de verdade a teria mantido aquecida na cama. Ela então sugere sair para comprar uma segunda cama e diz que provavelmente pegará algumas pinturas caras do palácio para deixar a loja dele muito mais atraente. Ao perceber que ele não faz ideia do que ela está dizendo, ela explica como as obras de arte afetam o nível de atenção dado a certos lugares, antes de lembrá-lo que precisam visitar o Conselho Zoltan para pedir aprovação para o novo medicamento dele. Enquanto caminhava pela cidade mais tarde naquela manhã, ela percebe como todos estão tranquilos, e quando ela pergunta se é sempre assim, ele explica que estar tão longe da região dos demônios faz de Zoltan a cidade mais segura, já que nunca experimentam violência. Minutos depois, eles chegam a uma loja de colchões gerida por um orc chamado Storm, que quase desmaia de choque quando Rich lhe diz que ela foi morar com Gideon. Depois de calmamente mostrar a ela onde encontrar as melhores camas, Gideon pergunta por que ele nunca fala com ele dessa forma quando ele tenta comprar. E Storm responde perguntando também por que ele responderia a um pobre coitado que sempre tenta conseguir metade de desconto nos itens mais baratos. Pouco depois de colocar Gideon em seu lugar, Storm ajuda Rich a guardar todas as coisas leves em sua dimensão de bolso e promete enviar o restante para a loja. Então, ambos saem e Rich começa a falar sobre como ele provavelmente passou muito tempo aprimorando suas habilidades de artesanato para alcançar tal nível. Após lembrar que a única maneira de subir de nível é desvivendo outras pessoas ou criaturas que também receberam uma bênção, Gideon fica chateado antes de ouvir alguém quebrando o rosto e ver um gordo feio chamado Ademi batendo em Tanta. Ele imediatamente corre para detê-los e diz a Ademi que ele deveria lutar contra demônios se já é tão forte. Mas o idiota joga uma pedra nele e foge com seu grupo de amigos. Gideon e Rich então ajudam Tanta e seu amigo Al a se limparem antes de perguntar sobre Ademi, porque ele é muito forte para sua idade. Quando eles explicam que ele nem sempre foi violento, Gideon percebe que ele provavelmente recebeu a bênção do lutador, e diz a eles que ele provavelmente tem uma alta afinidade com isso, o que explicaria as combinações de alto nível que ele estava praticando em Tanta. Ele explica ainda como ter tal habilidade o torna mais propenso a ir para o lado sombrio, e isso faz com que Al diga que não quer uma bênção, mas Tanta imediatamente diz a ele para não dizer isso na frente de mais ninguém. Ao saber que ele realmente tem a bênção de maestria em armas, Gideon explica que isso o ajudará a controlar qualquer arma facilmente, desde que ele evolua com o tempo. Mas Al fica chateado e diz que não quer isso se significar crescer para ser como um semideus. E depois que Gideon oferece para conversar com ele na loja sempre que se sentir ansioso, ele fica animado novamente e os agradece antes de sair correndo com Tanta. No Conselho de Zoltan horas depois, eles ambos são repreendidos por um anão careca chamado Dan apenas por tentar vender o remédio de Gideon. Mas depois de serem expulsos do escritório dele, Hit diz a Gideon para não se preocupar porque ela conhece outra pessoa com quem eles podem conversar. Momentos depois, eles encontram um homem chamado Rudolph que imediatamente reconhece Rich e explica que Dan recentemente foi alvo de críticas por aprovar uma droga que basicamente se tornou metanfetamina mágica para os locais.
Depois que ele concorda em aprovar o medicamento apenas por causa de seu relacionamento com Rich, os pombinhos saem e Gideon passa alguns minutos agradecendo-a antes de voltarem para casa para discutir o quão bem sucedido seu medicamento pode se tornar. Quando ele diz a ela para manter as expectativas baixas, já que pode demorar um pouco para o medicamento decolar, ela sugere fazer algo que as pessoas vão se viciar imediatamente, então ele decide fazer o jantar para alimentar o cérebro. Há apenas alguns minutos de começar a comer, ela pergunta por que ele não considerou vender comida junto com as drogas. Então ele tenta minimizar o quão bom ele é, mas então algo de repente faz sentido em sua cabeça geralmente vazia. Ele imediatamente corre para o laboratório e explica como o remédio comum para a febre é amargo, enquanto literalmente o transforma em um cookie comestível. E assim que seu cérebro lento entende a situação, ela decide se tornar a responsável pelo marketing dele. No dia seguinte, ela passa horas fora da loja distribuindo amostras grátis para todos. E à noite, eles esgotam tudo, então Gideon agira casualmente como uma boneca Barbie e expressa o quanto está grato por toda a ajuda. Mais tarde naquela noite, Danan fica irritado com Ares por não conseguir reunir informações ou negociar com os habitantes do deserto. E depois que Ares afirma que fez o seu melhor, Danan diz para ele admitir que Gideon foi a única razão pela qual eles sempre completavam suas missões com facilidade. Ares imediatamente tenta fazer parecer que Gideon era realmente inútil, mas isso só irrita ainda mais Danan. Então ele decide procurar por Gideon e diz que prefere sair do grupo a continuar com eles. No momento seguinte, Ruth sai para perguntar se ele realmente quer ir atrás de Gideon, e após ele mostrar respeito e dizer que sim, ela lhe dá permissão para partir. Minutos depois, Danan diz a Theodora que Ares pode realmente ter desvivido Gideon, e a lembra de um membro anterior do grupo chamado Urandrala, que suspeitava disso e teve uma briga com Ares quando ele disse que Gideon havia partido. Quando Theodora pergunta por que ele nunca disse a Gideon o quanto ele era bom quando ainda estava com eles, Danan lembra a ela que nunca foi do tipo de conversa fiada, mas admite que deveria ter dado a Gideon o respeito que ele merece antes de sair para encontrá-lo. Na manhã seguinte, Gideon acorda para a mesma cena cheia de enredo, mas passa um pouco de tempo demais olhando para os jarros lisos de Rich até que ela acorde. Depois, ele se junta a ela do lado de fora para limpar e se lembra de como um dia sonhou em derrotar o Sr. Demônio com Rude e servir como o segundo em comando de um esquadrão de cavaleiros. Minutos depois, aventureiros da guilda local entram na loja e mal conseguem acreditar ao ver Rich trabalhando como assistente, então perguntam se ele usou algum tipo de encantamento nela. Ela então explica sua decisão perfeitamente racional de sair de um castelo como princesa, para receber menos que o salário mínimo de um aspirante a farmacêutico. Depois que a Maya fica emocionada e sai correndo, eles os dois vão atrás dela enquanto a Rich diz ao Gideon sobre uma bebida especial que ela quer experimentar. Quando ele pergunta se há alguma ocasião especial que ela quer comemorar, ela quase perde o personagem, mas diz pra ele não se preocupar com isso, antes de sair para comprar os ingredientes. Alguns minutos depois, Gideon recebe outra visita surpresa de Albert, que então pergunta por que ele desistiria de se tornar um aventureiro mundialmente famoso apenas para fabricar drogas em uma cidade velha e enferrujada. Gideon então explica o que significa preferência pessoal, já que seu cérebro claramente não amadureceu. Apesar disso, Gideon ainda afirma ser um humilde aventureiro rebaixado que nunca poderia sequer sonhar com algo assim. Então Albert decide testá-lo. Assim que tenta esfaqueá-lo, Gideon cai no chão e finge estar assustado. Então Albert admite que na verdade queria oferecer-lhe um lugar em seu grupo se ele realmente fosse tão forte. No momento seguinte, Rich entra correndo e acerta as costelas de Albert com um chute forte que o arremessa contra a parede. Ela então tenta cortar sua cabeça por ele ter tentado atacar Gideon, mas ele a impede e explica que Albert estava apenas procurando novos membros para o grupo. Rich então diz para ele ir embora antes que ela mude de ideia, então o Sr. Alpha sai correndo para evitar outra humilhação. Nesse momento, Rich volta ao seu estado usual e pergunta a Gideon por que ele sempre age de forma gentil. Então ele responde que não havia com o que se preocupar, porque ele teria revidado se as coisas realmente tivessem ficado sérias. Depois de também contar a ela que Albert é o único aventureiro de classe B, o que o torna importante para a cidade, ele mostra a bebida que ela deixou cair de raiva, e sugere se concentrar nela em vez disso. Horas depois, ela compartilha com ele no jantar e explica que ela realmente queria comemorar tudo que eles realizaram nos últimos dias. Quando ela lembra ele que ainda precisam comprar uma banheira, ele promete resolver isso com a ajuda de Gons antes de convencê-la a experimentar sua sauna favorita, já que ele iria lá amanhã. No dia seguinte, ele se arrepende de ter pensado nisso, porque Gonz e Storm decidiram desafiá-lo para uma batalha de resistência. Enquanto ambos se revezam chamando-o de covarde, já que ele nem tentou algo atrevido com a Hit, ele decide parar de ser bonzinho e deixar a toalha cair para mostrar sua anaconda antes de aumentar a intensidade até o cérebro de Gonz derreter. Momentos depois, uma elfa atraente chamada Operária coloca uma toalha fria na cabeça dele para salvar o que resta antes de todos perguntarem a Zeph por que ele não tem tantos clientes como de costume.
Depois que ele conta sobre um novo spa chique que roubou a atenção de todos, eles prometem permanecer leais a ele, não importa o que, e pedem rodadas duplas de cerveja para garantir que ele venda tudo o que sobrou. No entanto, de volta a casa algumas horas depois, Hit e Operária tentam descobrir algo para mantê-lo no negócio. Depois de terem várias ideias e perceberem que o novo local facilmente o superará, Gideon serve-lhes uma xícara de chá, e Tanta imediatamente começa a perguntar qual erva ele usou desta vez. Então ele explica a receita e de repente tem uma ideia para Zeph. No dia seguinte, eles vão até o lugar da sauna para mostrar-lhe um saco de ervas especiais, e Gideon passa a explicar como uma raça primitiva de elfos desenvolveu isso para curar seus corpos. Momentos depois, Zeph concorda que realmente parece bom, mas se pergunta se será suficiente para reconquistar seus clientes, então Gideon diz para ele esperar e ver. Depois de absorver isso por mais alguns segundos, Zeph finalmente começa a acreditar que vai funcionar e agradece a todos pela ajuda antes que Gideon decida aproveitar sua última invenção. Quando Hit e Operária entram de repente usando apenas toalhas para cobrir seus canhões cenográficos, ele tenta sair. Por que você está correndo? Mas Hit o força a ficar e age como se não fosse nada demais. Operária então admite estar chocada por ela tê-lo escolhido entre todos os locais, mas também a elogia porque ainda não encontrou ninguém tão competente quanto ele. Enquanto Hit também se junta a ela para tagarelar sobre o quão incrível ele é, o calor combinado com os efeitos de estar tão perto de beldades vaporiza suas últimas células cerebrais restantes, fazendo-o desmaiar na frente delas. Vamos lá, cara. Dias depois, Zeph luta para lidar com todos os locais, tentando experimentar a sauna mágica, enquanto Gideon e os caras começam outra competição, até que Operária entra para gritar com eles e acaba vendo os bolos verdes de Storm depois que ele desmaia. Horas depois, Gideon e Hit se despedem da família de Gon antes que ela de repente diga a ele que também comprou bebida alcoólica na outra noite porque é costume em sua cidade natal que um casal a compartilhe após a lua de mel. Apesar de saber que eles estão longe disso, Gideon decide deixá-la continuar vivendo em sua ilusão, então eles vão para casa juntos. Enquanto isso, Aerys perde completamente o controle de volta no acampamento no deserto porque eles ainda não fizeram nenhum progresso, então Theodora se aproxima de Tissa e promete que eles já foram uma equipe perfeita antes de se perguntar por que Rude não fez nada quando Gideon saiu pela primeira vez. Dias depois, Gideon ouve alguém batendo enquanto se prepara com Reed, então ele vai verificar e encontra um grupo de oficiais. Quando um homem chamado Galantain ordena que ele traga Reed para fora, Gideon casualmente diz a ele para continuar esperando ao sol até que ela decida vir falar com eles. Então Galantain se aproxima para assustá-lo. No entanto, Gideon permanece firme nos negócios com um leve sorriso para completar a situação. Então Galantain percebe que ter uma cicatriz feia só parece durão em romances de fantasia e concorda em esperar por ela. Gideon então volta para dentro para contar a Hit e ela decide fazê-los esperar ainda mais, só para recarregar sua bateria social. Quando ela finalmente sai para ouvi-los, um mensageiro da Guilda dos Ladrões entra para se encontrar com Gideon e oferece-lhe uma moeda élfica extremamente valiosa em troca de abandonar Hit. Ele também promete dar a ele um suprimento infinito de mulheres atraentes para agradá-lo. Mas Gideon recusa a oferta e diz que Reach vale muito mais do que uma moeda capaz de sustentá-lo por toda a vida. Surpreendentemente, o mensageiro aceita sua recusa sem causar confusão e sair assim que Hit perde a paciência, devido às inúmeras ofertas que Galantain e os outros oficiais têm feito apenas para tê-la de volta como aventureira. Depois de dizer que tem um contrato vitalício para trabalhar na loja e também prometer sair com Gideon se conseguirem expulsá-lo da cidade, ela volta para dentro e pede desculpas por ter sido tão barulhenta. Mas Gideon diz a ela para não se preocupar antes de dar-lhe uma pulseira especial como pagamento inicial do contrato vitalício. Quando ela diz a ele que presentes tão românticos podem dar a ela a ideia errada de suas intenções, ele oferece dar a ela outra em vez de simplesmente admitir que ele sempre teve intenções desonestas desde o momento em que a viu. Sim, garoto. Enquanto isso, o careca que ela espancou há anos acaba de chegar à Guilda de Ladrões para uma reunião com Bichok, o mestre da guilda, que então lhe diz que o plano de aposentadoria de Hit também é uma má notícia para eles. Naturalmente, a embaixadora da alopecia tem dificuldade em entender por que sua aposentadoria seria uma má notícia para um bando de orcs ladrões. Então, Bichok explica que sem a regulamentação da Guilda dos Aventureiros, Hit pode simplesmente decidir encerrar toda a sua operação se de repente ela sentir vontade. Ele então promete a Duro um container cheio de dinheiro se ele conseguir colocá-la de volta na guilda, e o careca garante que isso não será um problema. De volta à loja, Reach fica bastante emotiva ao lutar para acreditar que agora mora com o cara por quem tem uma queda há anos. Pouco tempo depois da batalha que a traumatizou, eles tiveram que passar por um trecho perigoso da floresta, pois era o único caminho que o exército demoníaco não conhecia. Mas antes de começar a jornada, Gideon convidou Urandrala, que literalmente se jogou sobre ele e fez Reach se sentir idiota por ter se apaixonado. Depois que ele explicou que a habilidade dela de se comunicar com as plantas os ajudaria a navegar pela floresta, Hit ficou muito mais ciumenta ao perceber que ele confiava muito nela. Mas Gideon mal percebeu isso, e simplesmente se concentrou em dizer a Danann e Theodora no que eles deveriam trabalhar. Por volta da mesma época, Aerys havia acabado de contratar Dur e outros mercenários da Guilda dos Ladrões, mas Gideon decidiu não interferir, então eles começaram a seguir para a floresta, e Hit continuou sentindo ciúmes de quão próxima Urandrala estava de Gideon.
Quando ele finalmente perguntou se ela precisava de alguma coisa, ela disse para ele cuidar da própria vida. Então ele pediu desculpas por perguntar e continuou andando. No momento seguinte, Urandrala perguntou se ela gostaria de relaxar em um rio nas proximidades, e depois que ela concordou, Gideon sugeriu fazer uma pausa, e Ares imediatamente começou a discutir com ele sobre isso. Minutos depois, Urandrala finalmente a colocou na água e de repente perguntou se ela tinha sentimentos por Gideon antes de dizer que teria uma experiência muito melhor com ele se aprendesse a comunicar seus sentimentos de forma sutil, em vez de agir indiferente sempre que ele tenta saber como ela está. Depois de agradecer pelo conselho, Hit então perguntou se ela também tinha sentimentos por ele, mas Urandrala explicou que há muito tempo decidiu parar de se envolver em relacionamentos com humanos porque seu tempo de vida extremamente longo significava que todos eles retornariam aos seus ancestrais antes que ela pudesse passar da fase de lua de mel. Ela explicou ainda como já ter poderes próprios significa que ela obviamente será a melhor combinação para ele, já que todos os outros aproveitam suas habilidades para benefício próprio. Pouco depois, eles continuaram a jornada pela floresta, mas assim que estavam prestes a chegar à saída, Urandrala os parou e sentiu que batedores demoníacos se aproximavam. Todos imediatamente souberam que Dir vendeu informações sobre sua missão para os demônios, então Ares tentou dar uma desculpa para compensar sua incompetência, mas Gideon lhe disse para guardar isso antes de perguntar a Rude e Hit se eles poderiam romper a horda de demônios se aproximando. Hit imediatamente disse que era muito arriscado realizar, mas Rude disse para ela confiar no plano dele e pediu para Urandrala ir com ele. Ao ouvir isso, Hit tentou impedi-lo de partir e disse que era uma má ideia, até que Rude disse para ela nunca mais questionar suas ordens novamente. Gideon então prometeu a Hit que ele ficaria bem, então ela partiu com Rude e continuou rezando pela segurança dele antes de se aproximarem da horda de demônios. Então, Rude disse para ela se afastar e, como sempre, ela tentou discutir sobre isso. Mas Rude a ignorou e continuou a cortar toda a horda em minutos, fazendo Hit perceber que ela não era forte o suficiente nem para servir de apoio. Quando Gideon e Urandrala finalmente voltaram, ela ficou emocionada e tentou abraçá-lo, mas Rude o agarrou primeiro e se desculpou por mandá-lo sozinho. Isso fez Hit perceber o quão próximas elas estavam, então ela decidiu continuar sua viagem sozinha depois disso, e foi assim que ela acabou chegando em Zoltan. Com a sua viagem pela memória concluída, ela sai para fazer uma entrega, e Dir usa essa oportunidade para falar com ela, mas ela recusa e se vira para sair. No entanto, quando ele afirma saber que ela é uma princesa e ameaça contar ao seu povo onde ela está, ela o derruba por falar com ela de forma desrespeitosa, e diz que não se importa mais com seu status social. Mais tarde naquela noite, Rude luta para adormecer enquanto continua sentindo falta de Gideon, e pensa no dia em que Ares lhe disse que ele se foi. Depois de afirmar que tentou de tudo para impedir Gideon, ele segurou seu ombro para oferecer apoio, mas ela sentiu que ele estava por trás disso e de repente socou um buraco em seu interior. Felizmente, ela se conteve e o consertou antes de decidir se concentrar em sua missão como a heroína destinada a salvar toda a humanidade. Na casa do Dr. Newman, vários dias depois, Gideon traz uma cesta cheia de medicamentos. Mas enquanto explicava como uma última erva saiu de temporada, ambos ouvem um grito alto e barulho de uma das casas próximas, e correm para descobrir o que aconteceu. Momentos depois, Newman leva-o para uma casa onde encontram um homem chamado Jackson no chão com overdose e imediatamente tentam reanimá-lo. No entanto, ao perceber que nunca viu tal reação antes, ele luta com o próximo curso de ação, até que Gideon lhe dá um remédio azul e explica seus efeitos. Depois de encontrar uma droga que se parece muito com cocaína, Gideon ajuda a levar o homem de volta para a clínica. E depois de garantir que ele está estabilizado, Newman diz a ele para preparar mais frascos do remédio azul porque a droga que eles viram é a recentemente aprovada que todos têm tomado. Pouco depois da conversa, Gideon volta à loja e vê Hit, que esteve esperando o dia todo pela sua comida. Então ele rapidamente prepara um omelete com arroz antes de contar-lhe tudo. Quando ela pergunta se eles deveriam investigar a droga, ele diz para não se preocupar, já que isso não tem a ver com eles, e sugere sair para aproveitar algumas atrações na cidade. Mais tarde, eles alugam dragões e passam a maior parte do dia cavalgando pela cidade antes de encontrar um rio para passar algum tempo. Enquanto Gideon monta a tenda, Hit decide que é o momento perfeito para mostrar a ele com o que ela está trabalhando. Mas a visão de suas canons do enredo faz com que ele fique delirante, então ele se afasta para evitar a tentação. Após vários minutos se divertindo na água, o encontro deles toma um rumo estranho, enquanto ambos lutam para encontrar um assunto para conversar enquanto grelham a comida. Quando Gideon finalmente diz que esperava que ela fosse muito menos tímida, considerando o fato de que ela não perdeu tempo em se mudar para o lugar dele, ela admite que foi um pouco ousado, mas explica que ainda se sente tímida perto dele porque ele mal mostra como realmente se sente. Então ele pega a mão dela e diz que não queria parecer um maluco desesperado, e ela responde finalmente dando-lhe o beijo que ele estava desejando todo esse tempo. Enquanto isso, Ares acabou de levar Rude e o resto do grupo a uma ruína no deserto da época do antigo Senhor Demônio. E depois de ele falar que eles não precisam de Danaan ou Gideon, Tissa decide pegar um pouco mais de água para o resto da viagem. Assim que ela começa a encher a garrafa, Rude aparece para sentir a água. Então, Tissa aproveita a oportunidade para perguntar se ela alguma vez dorme, porque ela sempre fica acordada a noite toda.
Rudy então explica que sua bênção essencialmente a transforma em um androide humano sem fraquezas, que nunca precisa comer ou dormir, e pode se concentrar apenas em sua missão de salvar o mundo como a heroína da humanidade. Enquanto Tissa começa a perceber por que ela nunca poderia ir atrás de Gideon, ele e Hit acabaram de voltar para a loja. E ao perceber que quase não há mais nada a fazer, ela pergunta se houve mais pedidos para o antídoto da metanfetamina mágica depois que ele diz que quase ninguém está reclamando sobre isso. Ela explica como alguns dos moradores locais alegaram que era capaz de alterar suas personalidades para torná-los uma pessoa completamente diferente. Nesse momento, um morador ferido entra e implora por ajuda. Então Gideon começa imediatamente a tratá-lo enquanto Rich corre para a cidade e encontra várias pessoas feridas antes de ver Campbell, um membro do grupo de Albert. Ao ver o machado na mão dele, ela se pergunta como alguém com a bênção do ladrão sabe usar uma arma, mas então mais alguns psicopatas a cercam. Então ela começa a lutar até que Albert os reúna com Deus. Quando ela pergunta se era realmente necessário atirar flechas em suas cabeças claramente confusas, ele pergunta por que o noivo aspirante a farmacêutico dela não apareceu e imediatamente se arrepende quando ela aponta suas facas para ele. Por sorte, ela os derruba e leva um momento para controlar suas emoções antes de voltar à loja para contar a Gideon sobre o ocorrido. Assim que ele também tenta entender como Campbell, que geralmente é um cara tranquilo, de repente se tornou tão forte, Tanta e Al aparecem para conversar com eles. Então, Gideon decide preparar o almoço para todos. Pouco depois disso, ele lhe serve um prato de macarrão e Hit imediatamente engole uma porção inteira só para poder pedir mais a ele. Minutos depois, Al fala novamente sobre suas bênçãos porque recentemente começou a se sentir extremamente ansioso. Então Gideon explica como pode ser estressante no começo, especialmente porque ele ainda não escolheu uma arma para dominar. Quando Al pergunta por que ele não pode ser apenas um guerreiro comum como seu pai e cuidar da carga no cais, Gideon sugere começar dominando uma pequena faca para que ele possa ajudá-los no cais até se sentir forte o suficiente para decidir qual arma quer dominar. Mais tarde, uma garota chamada Rhea aparece na loja para conversar e lembra Gideon que ela é membro do grupo de Albert antes de se desculpar com os dois em nome dele. Quando Hit pergunta o que ele está fazendo, ela explica como ele começou a pegar mais missões do que o normal para compensar os meses lentos que eles têm tido, apesar de toda a tragédia que aconteceu recentemente. Após Hit expressar choque pelo fato de que ele quer que eles voltem ao trabalho como se nada tivesse acontecido, Gideon explica como a bênção de campeão o impulsiona a realizar façanhas incríveis, e torna difícil para ele se adaptar a uma vida normal. Rhea então admite ter medo de que ele possa se cansar e deixar Zoltan, mas Gideon diz para ela não se preocupar, porque ele está muito empenhado em se tornar o melhor aventureiro da cidade. Enquanto isso, Danan, que acabou de beber algo em algum lugar da cidade, recebe uma visita surpresa de um homem chamado Bui, que então pede para se juntar à sua busca por Gideon. Horas depois, Hit fecha todas as janelas da loja e se junta a Gideon lá dentro para beber leite morno. Ela então pergunta se ele tem alguma ideia do que Rudy e os outros têm feito. Então ele conta a ela tudo sobre as recentes conquistas de Rudy, e diz que eles não precisam se preocupar com ela. No entanto, a tempestade faz com que ele se lembre de uma noite semelhante anos atrás, quando ambos tiveram que ficar em um abrigo esperando uma tempestade ainda mais forte passar. Enquanto estavam sentados juntos, ele segurou a mão dela e a ensinou sobre o verdadeiro significado do amor e da bondade. Então ela deu um abraço nele e perguntou se ele ficaria com ela para sempre. Ele então disse que eles teriam que ficar separados por um tempo, pois precisava treinar e ficar forte, mas prometeu sempre aparecer se ela precisasse de algo. No momento seguinte, sua nostálgica viagem pela memória é interrompida por uma batida na porta. Então ele sai correndo e vê Newman carregando um Al gravemente ferido em suas costas. Minutos depois, ele acorda na cama de Gideon e começa a gritar antes de contar que um boneco veio à sua casa com um machado e atacou seus pais. Ao ouvir isso, Gideon e Newman correm para a casa dele e encontram seus pais inconscientes. Mas felizmente eles sofreram apenas ferimentos leves. No entanto, no dia seguinte, todos os moradores do local começam um protesto contra a guarda local, pois acreditam que um homem chamado Moen, que é o pai de Ademi e capitão dos guardas, está tentando protegê-lo. À medida que as tensões continuam a aumentar, os pais de Al se abrigam na mansão de Big Rock enquanto ele se muda para a casa de Gideon e Reed. Enquanto almoçava com eles no dia seguinte, ele de repente pede a Reed para lhe ensinar a usar uma espada. Então, ele passa a maior parte do dia lutando com ele antes de tomar um café e se juntar a Gideon na varanda. Depois de falar sobre como foi fácil ensinar a Al o básico, ela conta a Gideon sobre seu mestre e todas as lições que aprendeu sobre luta antes de perguntar se ela pode realmente fazer o mesmo por Al. Gideon então diz a ela para acreditar um pouco mais em si mesma. E assim que ela pega a mão dele para agradecê-lo, Gon aparece com Nal para lhes dizer que a guarda da cidade de repente levou Tanta embora. Após explicarem como os guardas se recusaram a deixar Mito ou qualquer outra pessoa vê-lo, Gideon leva todos ao escritório de Galantine para pedir uma carta solicitando uma investigação conjunta com os guardas. Vendo que ele tem tentado recuperar Hit, Galantine concorda e assina a carta. Então Gideon imediatamente leva isso até os guardas, que reconhecem Hit e correm para dentro para informar Moen. Momentos depois, todos entram em seu escritório, e depois de se reunir com Tanta, Mito diz a Moen para pular toda a conversa fiada para que possam descobrir o que está acontecendo. Ele então começa explicando como alguns dos guardas disseram que as pessoas de Al poderiam ter atacado Ademi.
E quando Gideon explica o que supostamente fez aos pais de Al, Moen sugere que eles podem estar errados sobre isso. Al imediatamente explode e afirma que foi definitivamente Ademi. Moen explica ainda que está apenas tentando entender a situação, porque não faz sentido que Ademi de repente ataque seus pais com um machado e cause apenas ferimentos leves. No momento seguinte, Tanta também diz que pode não ser Ademi, porque ele apareceu de repente para se desculpar vários dias antes do incidente e mencionou algo sobre estar lutando com sua bênção antes de prometer melhorar para poder realizar seu sonho de proteger a todos como parte da guarda da cidade. Enquanto todos tentam entender essa nova informação, Moen pede a Gideon um tempo para conversar. Então ele pede a Mito para levar Al de volta à loja, enquanto ele e Hit ficam para ouvir Moen. Depois que ele oferece compensar se eles ajudarem na investigação, Gideon pergunta se Ademi já usou a metanfetamina mágica. De repente, Moen se irrita e afirma que seu filho nunca recorreria a isso. Mas Gideon diz para ele tentar ser um pouco realista, porque todos já sabem que a droga altera o caráter de uma pessoa. Enquanto Moen também solta uma bomba ao dizer que isso pode mudar a bênção de uma pessoa. Mito e Tanta deixam Al na loja, e saem antes que um homem chamado Godwin entre para vê-lo. Mais tarde, Gideon volta e se oferece para ajudar Al a treinar, já que Hit não voltará por um tempo. Então Al pega sua espada. Quando Gideon pega uma vassoura, Al fica surpreso e avança para provar sua força, apenas para ser derrubado em segundos. Ele então explica como é importante dominar o básico do combate como iniciante e continua passando o dia inteiro ensinando-o até que ambos fiquem sem fôlego. Quando Al pergunta por que ele ainda é apenas um aventureiro rebaixado, apesar de ter tanta habilidade e experiência, Gideon explica seu amor pelas coisas simples e diz que continuaria vivendo da maneira que vive agora, em vez de se obseder por algum grande feito. Para ajudar ele a se sentir melhor, Gideon conta para ele alguns conselhos que recebeu de Theodora, e novamente lembra ele de confiar nos seus instintos. Enquanto isso, Rich acabou de jogar um traficante de drogas de um telhado, mas enquanto ela tenta interrogá-lo, ele começa a babar pelos bolos dela, então ela se afasta antes que ele de repente exploda. No momento seguinte, ela é cercada por um grupo de bandidos e percebe que não pode sacar sua espada a tempo. Mas felizmente, Danan aparece para ajudar. Depois de nocauteá-los todos, ele conta a ela sobre sua missão de trazer Gideon de volta, mas diz que pode reconsiderar por causa da vida que estão construindo juntos. Ele então tenta dar uma olhada mais de perto em um dos bandidos e vê que ele é na verdade um demônio perseguidor. Então ele promete ajudar Brit com o que quer que esteja acontecendo, mas ela não pode contar ao Gideon que ele está na cidade. Depois ela volta para casa e imediatamente pula em Gideon antes de ouvir como ele passou o dia treinando Al. Enquanto ela devora o sanduíche que ele fez, ele mostra a espada que Al recebeu e pergunta se ela consegue descobrir que tipo de magia foi usada nela. Depois de alguns segundos analisando a energia presa na espada, ela diz que um feitiço de rastreamento foi inscrito nela. Na manhã seguinte, eles levam Al para ver um ferreiro chamado Mogren. Mas enquanto ele começa a mostrar o lugar para Al, Gideon ouve um barulho do lado de fora e vai verificar. Depois de ouvir os manifestantes, ele avista Maya e Keith, que então explicam como a guarda da cidade tem estado ocupada demais lidando com vários protestos para investigar adequadamente os recentes ataques. Nesse momento, eles veem Oliver apoiando os manifestantes, então Keith e Maya imploram para que Gideon converse com ele. Enquanto isso, Ruth e os outros acabaram de entrar nas ruínas que contêm a arma do antigo Senhor dos Demônios. Mas quando se deparam com um demônio colossal, Theodora envia Tissa para procurar a arma para que possam se concentrar em derrotá-lo. Assim que ela sai, Rude se aproxima o máximo possível apenas para satisfazer sua curiosidade com o demônio. E depois que ela se apresenta com um doloroso corte no rosto, Theodora avança com sua lança para segurá-lo. Ares, por outro lado, quase faz o número 2 enquanto o medo o paralisa. Mas Rude segura a espada do demônio e combina seu ataque com Theodora para derrubá-lo. Então ela diz a Ares para não esperar que sejam suas babás, porque Gideon era o responsável por defendê-lo quando ele ainda estava na festa. Apesar de perceber seu erro, Ares se convence de que a culpa é toda de Danan e Urondrola antes de Tissa mostrar a eles a arma, que acaba sendo uma nave de combate. Poucos minutos depois de decolarem, Tissa pergunta a Rude se há algum lugar específico para onde ela gostaria de ir. Mas Rude lembra a ela que sua única escolha é seguir o caminho do destino. Naquela noite, Gideon e Brit finalmente recebem sua cama king size de Stormy, então ele se deita com ela para uma sessão de carinho, mas eles decidem levar o relacionamento para o próximo nível. No entanto, assim que Gideon começa a revelar suas luvas douradas, eles ouvem alguém andando na ponta dos pés pelo corredor e percebem que Al provavelmente está descendo sorrateiramente para pegar água sozinho, para evitar causar-lhes qualquer estresse. Para garantir que ele não os ouça fazendo sons pecaminosos, Gideon decide remarcar seu treino de quarto para outra noite.
No dia seguinte, Rich entra furtivamente na cidade com um manto e rapidamente é cercada por Dur e alguns capangas que pensam que ela é Al. Assim que ela deixa cair o manto e revela que pegou a espada para descobrir quem estava rastreando Al, todos a atacam, mas ela facilmente os põe para dormir antes que o último capanga se transforme em um demônio machado. De volta à loja, Al ouve alguém batendo na porta e diz ao cavaleiro que o observa que provavelmente é o Godwyn de novo, mas o cavaleiro ignora seus avisos e abre a porta. Godwyn então diz a ele que eles têm uma missão importante com Big Hawk, e quando Al tenta reagir, um bandido misterioso agarra seu braço. Logo depois disso, eles o jogam na frente de Big Hawk, que então o lembra que todas as espécies não humanas em Zoltan sempre foram tratadas como párias. Ele continua a explicar como é injusto que eles tenham que lidar com o estilo de vida imposto a eles por suas bênçãos e diz que criou uma solução com a metanfetamina mágica. Ao ver o olhar de interesse no rosto de Al, Big Hawk então admite que ele é o responsável por tudo, e explica como ele fez a droga a partir dos corações de 50 demônios do machado, apenas para que ele pudesse receber um novo dom e criar um novo destino para si mesmo. Após dizer que sua nova missão é assumir o controle de Zoltan, ele pede a ajuda de Al antes de dizer aos guardas para trazerem a Demi, que então pede desculpas pelo ataque e diz que só tomou a droga para se tornar um guarda melhor. Minutos depois, todos saem para a varanda, e Al observa enquanto Big Hawk se dirige aos seus fãs de mente lenta, que aparentemente acreditam que o ladrão mais notório da cidade está do lado deles. Depois de forçar dois falsos cavaleiros a inventar uma mentira sobre como trabalharam com Moen para manter a Demi escondido, ele entrega uma faca a Al e lhe diz para iniciar a revolução, enviando seu antigo amigo para o além. Quando Al pergunta por que ele não está assumindo a responsabilidade por dar a droga a Demi em primeiro lugar, Big Hawk admite que eles deram a droga e o machado a ele também, mas afirma que isso não faz diferença, já que a Demi atacou sua família por conta própria. Ele também lembra a Al que eliminar alguém com uma bênção um pouco maior o tornará mais forte, então Al caminha até a Demi, mas corta a corda em vez da cabeça dele. Nesse momento, Godwyn pega um machado e explica que apenas olhar para ele desencadeará uma intenção assassina em Ademi, então Al se prepara para uma luta. No entanto, assim que Ademi agarra o machado, Gideon o corta ao meio e derruba Godwyn antes de agarrar os meninos e sair correndo. Momentos depois, ele dá a Ademi uma poção para suprimir seus impulsos violentos e faz com que prometam não contar a ninguém sobre isso, já que a igreja a considera profana. Quando Bois aparece de repente, Gideon o lembra do plano que eles criaram e o manda embora com os meninos antes de sair para ver Big Hawk e Albert, que estavam procurando por ele na cidade inteira. Ao ver Gideon, Albert avança para atacar, mas Gideon facilmente rebate todos os golpes e o empurra de volta. Albert então percebe que o que aconteceu na loja foi tudo uma encenação e se pergunta como ele é tão forte, mas Gideon o ignora porque acabou de perceber que a espada demoníaca que ele está usando significa que ele fez um pacto. No momento seguinte, um demônio chamado Belial se revela e explica que assumiu o corpo de Big Hawk porque ele estava muito desesperado para se tornar o rei de Zoltan. No entanto, como o povo de Zoltan era muito preguiçoso e lento para ajudá-lo a alcançar seu objetivo mais cedo, ele fez um contrato com Albert também. Quando Gideon pergunta a Albert se ele realmente fechou os olhos para todos os ataques recentes por causa de seu desejo de se tornar mais forte, Albert afirma que era necessário unir o povo para que todos pudessem se juntar à luta de Rude contra o Lorde Demônio. Após revelar seu sonho de se juntar à equipe de Rude e deixar sua marca na história, ele diz a Gideon para escolher entre unir forças com ele ou ter um duelo épico até a morte. No entanto, quando cavaleiros da guarda da cidade de repente o cercam, Gideon lembra que nunca esteve desesperado por validação ou realizações. Ao ouvir isso, Albert se recusa a aceitar que será preso como um bandido comum, então ele tenta atacar Gideon apenas para ter sua mão cortada. No momento seguinte, ele começa a chorar copiosamente quando a dolorosa realidade de que Gideon sempre foi mais forte finalmente atinge. Sentindo a dor em sua voz, Gideon admite que queria que ele se tornasse o herói da cidade, porque ninguém mais trabalhou tão duro quanto ele para alcançar esse objetivo. Enquanto isso, Ademar e Al acabaram de chegar à mansão de Big Hawk, onde todos os moradores ainda estão reunidos. E depois que Bui os levanta do chão com magia de voo, ambos explicam tudo o que aconteceu e garantem a todos que não há necessidade de lutar, pois já se reconciliaram. Mais tarde naquela noite, Gideon e Rich tomam um banho em sua nova banheira. E quando ela se aproxima para ver se ele está pronto para a fase de lua de mel, ele corresponde ao seu entusiasmo, mas decide passar a noite explicando o quanto a ama, em vez de demonstrar isso com seu Magnum. Na prisão da cidade pouco tempo depois, Bui aparece de repente para ver Belial, que então percebe que ele é na verdade Shin Sendan. Após rapidamente agarrar sua garganta para impedi-lo de falar, Shin Sendan pergunta por que ele apresentaria aos humanos a bênção do diabo, a metanfetamina mágica que usou para lavar o cérebro de Ademai. Belial então diz que fez isso por causa de seu ódio pelo Senhor dos Demônios e escapa de sua cela antes de rastrear Albert e fazê-lo concordar com um novo contrato. No dia seguinte, Gideon e Rich vão se despedir de Al, já que ele conseguiu começar um grupo próprio para ficar mais forte. Ao entardecer daquele mesmo dia, Belial e Albert chegam ao acampamento de Rude no deserto para compartilhar uma proposta. No começo do dia seguinte, Aerys congela de choque ao ver a aeronave longe nas nuvens, então ele pergunta a Theodora se alguém a roubou enquanto eles dormiam. Quando ela lhe diz que Tiz e Rude os abandonaram, ele surta e pergunta como eles podem possivelmente sobreviver sem sua magia.
mas ela lhe diz para se preocupar consigo mesmo e entra para dentro. Nesse momento, Tice percebe que passou de ser uma assassina temida para uma motorista de barco, então pergunta a Rudy por que estão indo para Zoltan após dizer que precisa conseguir mais doses de um medicamento importante. Rudy pensa na noite anterior, quando Belial jurou que estava do lado dela e explicou como a metanfetamina mágica poderia reduzir os efeitos de suas bênçãos e ajudá-la a subir de nível derrotando qualquer inimigo, independentemente do nível deles, quando ela de repente derramou metade de todo o saco em sua garganta. Belial quase perdeu o controle da bexiga porque ele deixou de fora alguns detalhes, mas, como de costume, ela estava perfeitamente bem. De volta ao dirigível, ela acabou de pedir a Tice para se tornar sua companheira de viagem e explica seu plano de se misturar como uma plebeia. Mas Tice fica confusa e pergunta por que ela a escolheu em vez de Theodora ou Iris. Rudy diz que é porque ela é a única que fica calma ao seu redor, apesar de ser incrivelmente poderosa. Enquanto Tice se concentra em chegar a Zoltan o mais rápido possível, Gideon se cansa de como os negócios têm sido lentos nos últimos dias. Então, Hit lhe traz uma xícara de chocolate quente e explica como os locais mal saem durante o inverno. No entanto, como ainda precisam ganhar algum tipo de renda, Gideon faz um brainstorming para criar um novo produto. Mas desta vez, Rich é quem tem a ideia e lhe fala sobre um aquecedor de mãos que ela usou no palácio durante o inverno. Mais tarde, Gideon leva uma amostra para Gans, e depois de um dia inteiro garantindo que todos a tenham experimentado, ele encontra Rich no caminho para casa. Então, eles encontram um banco para se sentar e depois de garantir que ninguém mais possa ver, Gideon rouba um beijo para se aquecer. No início do dia seguinte, Rudy e Tice estacionam a aeronave em algum lugar na floresta, mas após trocarem de roupa para se misturarem com as pessoas normais, Rudy entrega a espada para Tice e corre para a floresta para pegar uma mais fraca de uma aldeia de goblins. Pouco depois disso, eles chegam à ponte, mas um homem chamado Otto os impede para exigir pagamento. Então Rudy o joga no rio para abrir caminho para todos os outros. Logo depois, Gideon chega à mesma ponte, então Otto tenta recuperar sua honra desafiando-o apenas para ser socado para fora do sistema solar. Horas depois, Rudy carrega um colossal monstro da floresta até o portão da cidade e explica o quão perigoso teria sido se ela o deixasse vagar livremente. Para evitar qualquer atenção extra, Tice sugere encontrar uma pousada para passar a noite, e depois de colocar Rudy para dentro, ela sai para explorar a cidade e encontra um restaurante para jantar. Ao chegar, ela faz seu pedido, e Gideon, que havia chegado alguns minutos antes, pede ao pareira um banco para elevar o anão despreocupado. Ele então dá uma boa olhada nela e percebe que ela é definitivamente uma profissional de algum tipo, mas ela faz exatamente a mesma coisa, e rapidamente pede uma sacola para a viagem para evitar uma confrontação. De volta à pousada minutos depois, ela diz a Rudy que eles precisam ser extremamente cuidadosos com o plano de fuga da prisão de Godwin, porque pessoas como Gideon podem tentar impedi-los. No dia seguinte, Rudy vai até a prisão para coletar informações e depois de pensar sobre o que Gideon provavelmente lhe diria para fazer na situação, ela começa a sentir ainda mais falta dele e decide que não vai parar por nada até vê-lo novamente. Enquanto isso, ele e Hit acabaram de receber uma visita surpresa de um dragão fada que os leva para a Vila das Fadas para ver uma vilã mágica doente, mas atraente, conhecida como um arquifada. Após verificar os sintomas dela, Gideon explica que ela está sentindo os efeitos de uma maldição que drena a energia mágica. Mas Hit fica confuso, já que um arquifada deveria ser a criatura com mais magia na área. Mais tarde naquela noite, Rudy e Tice invadem a cela de Godwin. Ele inicialmente tenta se fazer de durão, mas depois que Rudy lhe pede para fazer mais bênçãos do diabo com sua expressão habitual, ele promete fazer o que ela quiser. Então, ela o leva para um armazém vazio no cais. Na manhã seguinte, ela decide pegar os remédios dele, já que não pode se expor usando suas habilidades de cura. Então, Tice fala sobre uma farmácia que todo mundo parece adorar e sugere comprar de lá. Mais tarde naquela manhã, Gans aparece na loja para pegar mais aquecedores de mãos e conta a Gideon sobre a fuga da prisão. Mas então Rudy entra com Tice e quebra o personagem pela primeira vez em anos antes de abraçá-lo. Depois de mais alguns minutos de abraço, Gans sai e Gideon assegura a eles que não fará perguntas sobre eles antes que Tice se apresente. Quando perguntam se ele mora sozinho, Gideon lembra a Rudy da vez em que trabalharam com Hit para ver se ela se lembra. Mas ela pula a longa conversa para contar tudo o que aconteceu desde que ele saiu da festa. Ela então pede a ele para se juntar novamente e promete garantir que Iris não possa mais falar com ele desrespeitosamente, mas Gideon recusa e explica que ele já construiu uma vida incrível. Então, Rudy decide se mudar para Zoltan também. Nesse momento, Hit retorna e congela em choque ao ver Rudy. Então, Gideon rapidamente prepara mais chá para aliviar a tensão. Ele então pergunta a Rudy por que ela veio para Zoltan. Ela conta sobre sua missão de encontrar uma certa pessoa antes de dizer que tem procurado principalmente por ele porque não podem derrotar o Senhor Demônio sem sua ajuda. Ao ouvir isso, Hit pergunta quais são os planos dele. Mas ele diz a ela para não se preocupar com a partida dele, e Rudy também a assegura de que não haverá problema, já que ela também se mudará para Zoltan. Ela então se levanta para sair e apenas diz a Gideon que tem um assunto importante para tratar. Então ele a lembra de passar caso precise de algo antes de afagar sua cabeça. No caminho de volta para a pousada momentos depois, Rudy tenta absorver a alegria de finalmente encontrá-lo novamente, mas o efeito de suas bênçãos de repente começa a agir.
Então, ela rapidamente engole outra dose de bênçãos do diabo para manter sob controle. Mais tarde, Rich encontra Gideon em uma ponte e pergunta o que ele acha da decisão de Rudy de ficar próximo a ele em vez de se concentrar na missão. Ele explica como o destino dela como heroína tornou quase impossível para ela viver uma vida normal. Mais tarde na noite, Tissi verifica como está Godwin e explica que eles ficarão em Zoltan por mais um tempo, mas ele imediatamente pede para ser levado para fora da cidade, porque a guarda da cidade definitivamente o enviará para o além se o encontrarem. Logo depois, ela retorna à pousada e conta a Rudy, que então decide passar os próximos dias encontrando um esconderijo secreto para ele começar a fazer a droga. Quando Rudy de repente se levanta e se aproxima de Tissi, sua aranha tenta lhe dizer algo, mas ela não entende e puxa sua espada para se defender. Ao ver isso, Rudy pede desculpas e diz que nunca gostaria de machucá-los. Isso faz com que Tissi perceba que nunca tratou Rudy como uma garota normal. Então ela se desculpa por tirar conclusões precipitadas e a apresenta a aranha na loja de Gideon no dia seguinte. O olhar mortal de Rudy acaba se tornando mais problemático do que todos esperavam. Então Gideon decide levá-la para a cidade enquanto Tissi fica para cuidar da loja com Rich. Poucos minutos depois, eles chegam ao local da sauna de Zeph, mas após cumprimentar Gideon, ele dá uma olhada em Rudy e quase tem um ataque cardíaco. No entanto, ele rapidamente se recompõe e promete não se meter antes de pedir desculpas por agir como se ela fosse um espantalho. Momentos depois, todos os pintinhos na sauna observam chocados enquanto ela entra sem toalha e senta casualmente na cadeira quente. Depois, ela se junta a Gideon para uma garrafa de leite morno antes de todos os locais o cercarem para falar sobre como ela está incrível. No caminho para casa mais tarde, ela pede desculpas a ele por se destacar, mas então ele admite que foi bom mostrá-la para todos e decide levá-la ao mercado ao invés de ir direto para casa. Enquanto isso, em um barco em algum lugar do outro lado do oceano, Ares perde completamente a sanidade enquanto tenta desesperadamente rastrear Rudy. Então Theodora acorda Albert para que ela possa conversar com alguém que ainda tem metade do seu juízo intacto. Quando ela promete conseguir uma mão protética para ele na próxima parada, ele conta a ela sobre uma certa pessoa que nunca pareceu se importar em se tornar uma lenda com sua bênção. Ela então explica que ter uma bênção não significa que alguém deve buscar validação e fama, fazendo com que ele comece a entender o que Gideon passou meses tentando lhe dizer. Na loja algumas horas depois, Gideon serve para as garotas seu famoso leite com mel, e depois de dar um pouco de água com açúcar para as aranhas de Tissi, Rudy de repente pede para tomar banho com Rich. Assim que ela diz sim, Tissi pede para se juntar a eles, e mostra um diário que ela usa para revisar todos os banhos que já tomou. Momentos depois, ela tenta aproveitar a água morna, mas rapidamente se lembra de que deve ficar atenta, já que Rudy pode decidir mandar Rich para o outro lado por se envolver de forma inadequada com o irmão dela. Felizmente, Rich quebra o gelo perguntando como ele era quando eram mais jovens. E depois de dizer que ele sempre foi o mesmo, Rudy conta sobre a primeira vez que ela lutou contra um monstro. Apesar de não ter experiência, ela não teve escolha, a não ser obedecer ao seu destino como heroína, mas o urso coruja rapidamente a derrotou. Ao perceber que era muito fraca para sobreviver à luta, ela aceitou seu destino e até se sentiu um pouco aliviada, já que não teria mais que lidar com todos a chamando de estranha. Felizmente, Gideon finalmente apareceu e cortou o urso coruja ao meio antes de abraçá-la e pedir desculpas por ter demorado tanto. Depois da viagem pela memória, ela começa a explicar como seus poderes tornam impossível para ela sentir até mesmo o calor da água e todas as coisas normais que eles podem experimentar como humanos. Quando ela também diz a Rich que o motivo pelo qual ela sempre parecia chateada com ela naquela época era porque sentia inveja da facilidade com que ela se expressava, Rich e Tissi ficam emocionadas e decidem ajudar ela a se sentir humana, não importa o custo. Após o café da manhã no dia seguinte, Gideon agradece a Tissi por cuidar de Rudy durante todo esse tempo, e seu comportamento calmo faz com que ela perceba por que Rudy confia tanto nele. Então ela decide contar-lhe toda a história sobre Godwin e a bênção do diabo. Ao ouvir que Rudy tem tomado isso para reduzir os efeitos de suas bênçãos, Gideon lhes diz que pode chegar ao ponto em que ela não terá mais imunidade a venenos e sugere ir perguntar a Godwin mais detalhes sobre o medicamento. Depois de agradecê-lo por ser tão atencioso, Tissi diz a Gideon para não fazer Rudy sentir que cometeu um erro ao escolher a si mesma pela primeira vez, mas ele a assegura que ele só fará o que a deixará feliz. Tissi então diz que precisa pegar suprimentos para Godwin nas docas, mas ele se oferece para fazer isso por ela, já que conhece todas as melhores lojas. Então, Rich decide contratar alguns Drakes para que ela e Tissi possam começar a ir para a antiga ruína élfica onde Rudy está mantendo Godwin. Mais tarde naquela manhã, Albert, Theodora e Ares chegam à cidade, mas quando ela sugere ficarem numa pousada perto dos cais para ter acesso a mais informações, Ares se recusa e os abandona para encontrar um lugar melhor perto do centro da cidade. Por volta da mesma hora, Gideon encontra uma loja de suprimentos de Godwin e quase desmaia de choque quando Danann aparece de repente com um braço faltando. Eles rapidamente encontram um restaurante para colocar a conversa em dia. Theodora usa um feitiço de invisibilidade para manter ela e Albert escondidos para que possam ouvir a conversa. Danann então conta a Gideon tudo sobre o quão infelizes eles têm estado desde que ele partiu e pede que ele volte. Mas Gideon diz a ele a mesma coisa que já disse a todos antes, revelando que Ruth também está na cidade.
Depois de também explicar a situação atual dela, Danan lembra a ele que nunca teve capacidade mental suficiente para processar informações complicadas, mas promete lutar ao lado de Ruth, independentemente do que ela escolha fazer com suas bênçãos. Quando ele se levanta para ir ajudá-la, Gideon pergunta o que aconteceu com o braço dele, mas ele age como se não fosse nada demais, enquanto Theodora e Albert contemplam se devem se revelar. Nesse momento, Ares já se acomodou em uma pousada, mas então ele recebe uma visita surpresa de um segundo Danan, que de alguma forma tem ambos os braços intactos. Devido a ter um cérebro do tamanho de uma noz, Ares ignora o óbvio e começa a fazer perguntas sobre Gideon. Então, Danan explica sua nova vida com Rich na loja. O fato de Gideon ainda ter conseguido ficar com uma vilã real como Rich faz Ares surtar, e sua raiva só aumenta ao perceber que Ruth provavelmente também está tentando se reunir com ele. Minutos depois, ambos chegam à loja e Ares imediatamente começa a destruir o lugar. Mas depois de chegar a rasgar a cama, sua raiva triplica. Então ele ordena que Danan o ajude a encontrá-lo sem perceber que está sendo enganado. Enquanto isso, Gideon acabou de parar de correr com Danan porque ele acabou de explicar como Shinsaden o atacou no caminho para Zoltan e arrancou seu braço. Quando Gideon pergunta como ele poderia ter sobrevivido após esfaquear seu coração, Danan diz para ele não se preocupar porque eles podem sempre derrotá-lo novamente. Nesse momento, eles veem um dragão espiritual voando em direção às ruínas. Então Danan diz a Gideon para correr à frente, já que ele é muito mais rápido. Momentos depois, ele alcança as garotas e explica o que aconteceu com Danan, mas Rich fica chocada e se culpa por não ter contado a ele antes, porque ele teria facilmente visto através das mentiras de Shinsaden. Depois que ele a instrui a se concentrar no fato de que eles terão que enfrentá-lo novamente, ela diz para ele não se preocupar, porque ela está sonhando com vingança desde aquele dia. Ela então diz a ele para seguir em frente, então ele decola novamente e corre além de Ares antes de chegar às ruínas. Enquanto caminhava por elas, ele tinha dificuldade em acreditar que tal estrutura existia em seu mundo, e, eventualmente, chegar ao laboratório onde Ruth colocou Godwin. Ao ver o cara de um olho só, ele torce seu braço para forçá-lo a gritar e Ruth imediatamente irrompe pela parede para atacar. No entanto, após ver que é apenas ele, ela o conduz para as partes mais profundas da instalação, antes que ele revele que na verdade estava procurando maneiras de suprimir a benção dela. Depois que ele mostra a ela uma das poções que fez para suprimir seus poderes, ela fica surpresa e diz que sempre pensou que ele só treinava e ficava mais forte para proteger a humanidade e se tornar um cavaleiro lendário. Ele então diz que tudo o que sempre quis foi protegê-la e ser forte o suficiente para oferecer apoio sempre que ela precisasse, então ela pergunta se o plano atual dela de abandonar o destino é algo com que ele pode concordar. Isso faz ele perceber que ela ainda não viu o quadro completo, então ele explica que a felicidade dela é a coisa mais importante para ele. Enquanto eles se abraçam por um momento, Ares fica irritado com Shinsaden por não saber exatamente para onde estão indo. Mas depois de mais alguns minutos ouvindo suas reclamações, Shinsaden decide parar de provocá-lo e diz a ele onde estão as ruínas. Ao mesmo tempo, Danan de repente para de correr no momento em que Theodora pousa em um Drake espiritual com Albert. De volta às ruínas, Ruth e Gideon acabaram de se encontrar com as garotas, e depois que Ruth agradece a Tice por contar tudo a eles, Gideon os lembra de que eles precisam aprender como a bênção do diabo usa o coração dos demônios para suprimir a bênção de Ruth. Quando ela de repente revela que os corações dos demônios não têm efeito sobre ela, Gideon pergunta como ela suprime suas habilidades. Então ela explica como uma bênção sem nome é ativada sempre que ela toma a droga. No laboratório minutos depois, Godwin afirma não ter ideia do que é uma bênção sem nome, e quando Gideon pergunta se isso pode dar a ela impulsos assassinos, ele explica que ela não deve sentir uma mudança repentina em sua personalidade, já que não manifesta novas habilidades. No momento seguinte, Tice sente um ataque, então eles correm para fora e vem uma onda de olhos de peste usados por magos para encontrar seus alvos. Depois de explodir tudo, Ruth sai para encontrar o lançador de feitiços. Então Gideon diz a Rich para proteger Godwin e vai atrás dela. Assim que encontram Ares, ele pede a Ruth para ir com ele e cumprir seu destino derrotando o Senhor Demônio. Mas ela se recusa e diz que não pretende mais ser a heroína. Quando ele ignora os desejos dela para lembrá-la da importância de ser um herói, Gideon tenta fazê-lo entender, mas ele responde jogando-o contra a parede. No momento seguinte, Ruth enfia a espada em seu abdômen e diz para ele ficar grato por ela ter escolhido não acertar seus órgãos vitais. Ela então cura Gideon e diz a Ares para esquecer seus sonhos de trabalhar com ela antes de partir. Neste momento, Shinsaden volta para Bui e tenta dar-lhe uma poção, mas Ares se cura e diz para ele parar com a encenação porque já pode sentir a aura demoníaca. Ao ouvir isso, Shazanden propõe uma parceria temporária e promete ajudar a encontrar uma relíquia antiga que pertenceu ao primeiro herói. Depois de afirmar que isso o ajudará a se reunir com Rude para realizar seu sonho, Ares concorda tolamente com isso. Enquanto se dirige a um nível mais profundo momentos depois, ele se lembra da primeira vez que viu Rude e ficou obcecado em salvar o mundo ao lado dela. Enquanto isso, Gideon acabou de contar ao resto do grupo sobre ele, e depois que Tice usa suas habilidades de percepção de aura para captar a força vital de Shinsaden, todos eles correm para detê-los. Quase ao mesmo tempo, Denon entra nas ruínas com Albert e Theodora, que então pergunta se ele está pronto para o que pode acontecer quando encontrarem Ares e Rude. Quando ele diz para ela ir direto ao ponto se tem algo a dizer, ela diz para ele se concentrar em fazer o que faz de melhor quando chegar a hora.
No momento seguinte, ele arromba o elevador e pula até o andar que Aerys entrou antes de jogar uma espada em Shin'Sanden. Depois de bloquear, ele avança com a esperança de que a atual deficiência de Danon sirva como uma vantagem. Mas Danon facilmente evita seu ataque e transforma sua cabeça em uma bola de futebol com um soco poderoso. Ele então agradece por morder seu braço esquerdo fraco e prossegue para jogá-lo na parede com uma enxurrada de socos. Quando Shin'Sanden começa a pedir ajuda, Aerys inicialmente se impede de atacar seu próprio companheiro de equipe. Mas depois de mais alguns segundos pensando, ele eletrifica Danon. Ao ver isso, Shin'Sanden imediatamente o apunhala no estômago e prepara a ponta da espada para explodir, mas Danon permanece de pé e sinaliza para uma segunda rodada. Após reconhecer sua força, Shin'Sanden retorna à sua forma original para ganhar vantagem. Mas Danon bloqueia todas as 6 espadas com 2 dedos até que elas se quebrem ao toque dele. No entanto, Shin'Sanden consegue cravar uma das lâminas em seu estômago. Então Danon admite a derrota e cai. Aerys então se pergunta como ele o traiu tão facilmente, mas depois de pensar em como passou tanto tempo conspirando contra Gideon só por causa de quão próximo ele estava de Rude, ele aceita sua escuridão e segue Shin'Sanden na Câmara de Relíquias. Usando uma série de códigos especiais, Shin'Sanden abre um estojo dourado que guarda as espadas sagradas, mas Aerys fica confuso e pergunta como isso é possível, pois deveria existir apenas uma. Shin'Sanden então explica que, ao contrário da espada heróica que Rude usa na batalha, essas são as verdadeiras espadas lendárias do tempo do primeiro herói. Ele explica ainda que a única maneira de trazer Rude de volta é derrotar Gideon e garantir que ela segure a espada para amplificar sua bênção. Momentos depois, Gideon e as garotas encontram a Câmara de Relíquias e se preparam para uma luta. Mas então Shin'Sanden sai primeiro com o corpo de Gaius, então Hit imediatamente o ataca. Assim que Gideon tenta ajudá-la, Aerys invoca uma chama ardente para queimá-los, então eles se concentram em desviar até que Rude cria escudos para protegê-los. Ela então oferece perdoar Aerys se ele parar de agir como louco, mas ele responde canalizando suas habilidades para criar uma lança negra. Então ela contra-ataca com um feitiço próprio e quase destrói todo o andar. Enquanto Tisse corre para proteger Godwyn, Aerys tenta sacar a espada sagrada, mas Rude de repente libera um poderoso redemoinho que força todos a recuarem e quebra a espada. Assim que Shin'Sanden percebe que ela está muito além do nível de qualquer um dos heróis do passado, Tisse sente algo prestes a subir de um nível inferior. Então, ela diz a Hit para sair do caminho. Nesse momento, Theodora quebra o chão ao pular e envolve Hit em correntes antes de atacar Rude. Rude imediatamente pergunta por quê. Então ela lembra que o mundo precisa de um herói e diz que está pronta para sacrificá-la, mesmo que não seja a coisa certa a fazer. Rude então explica que ela nunca quis este poder. Mas Theodora se recusa a ouvir e diz que eles têm que obedecer à vontade de Deus seguindo o destino. Depois de escapar das garras de seu dragão espiritual, Hit lembra a ela que Rude nunca esteve sozinho durante todas as suas missões, e diz que nunca aceitará um destino tão cruel, mesmo que isso signifique ir contra Deus. Ao ouvir isso, Shin'Sanden admite que teria adorado trabalhar com ela se não fossem inimigos jurados. Nesse momento, o dragão espiritual tenta atacá-la novamente. Então Gideon corre para o elevador e o derrota. Mas Aerys imediatamente usa uma pedra de ferro para cortar os cabos. No momento seguinte, Rude corta a lança de Theodora ao meio e tenta persegui-los, mas Shin'Sanden a impede. E então ambos disparam para os níveis inferiores para continuar lutando. Nesse momento, Aerys ataca Tisse e se convence de que ninguém pode detê-lo, então Godwyn decide parar de se esconder e joga um dispositivo que produz neblina para distraí-lo. No entanto, ele é derrubado instantaneamente, mas depois que Aerys também pisa na aranha de Tisse, Danon usa o resto de sua energia para enviar Gideon e Hit de volta para Aerys. Ao vê-los, ele perde a cabeça e tenta atacar novamente, mas desta vez, Gideon decide parar de brincar e corta suas mãos antes de desferir um golpe fatal que o envia para as nuvens. Nessa altura, Shin'Sanden já tinha se recuperado. Mas antes de lutar contra Rude, ela deixa cair uma das espadas sagradas e começa a falar sobre seu destino até ela perder a paciência e decidir derrotá-lo a todo custo. Em um acesso de raiva, ela pega da espada sagrada e corta sua cabeça, mas isso de repente amplifica sua bênção ao ponto de sua humanidade desaparecer completamente. No momento em que ela se levanta, Gideon tenta ver como ela está, mas ela de repente avança. Então Tisse pula na frente dele e recebe um corte brutal no peito. Godwyn imediatamente diz a Gideon que ela pode ter finalmente recebido os impulsos assassinos da bênção do diabo. Então ele entrega Tisse a Hit e tira sua espada para lutar com ela. Momentos depois, ela começa a dominá-lo e quebra sua espada. Então ele a solta e decide usar a mais fraca. Ao ver isso, Godwyn pergunta se ele perdeu a cabeça, mas Gideon espera até que ela corte a espada antes de torcer a espada sagrada de sua mão. Quando o controle mental acaba, ela corre para os braços dele e começa a chorar bem antes de Danon e Albert aparecerem. Nesse momento, Hit avisa que suas habilidades de cura não estão funcionando em Tisse, então Rude corre e entra em pânico ao perceber que seus poderes não estão mais funcionando. Felizmente, Theodora usa sua magia de regeneração para curá-la, e imediatamente diz a Rude que não se arrepende do que fez. Após Rude lembrar que Gideon poderia ter sido aplaudido, ela ainda insiste que faria a mesma coisa novamente para garantir a segurança de toda a humanidade.
Ela então pede para ser tratada da mesma forma que Ares, mas Albert imediatamente começa a implorar por ela e explica como finalmente aprendeu o que significa ser um herói ao observá-los. Quando Tice finalmente acorda, Rudy decide perdoar Theodora já que ela a curou, mas diz que ela não viverá mais como a heroína. Ela explica que Theodora seria perfeita para o trabalho porque é a mais dedicada a salvar vidas. Mas então Gideon lhes diz que qualquer um pode escolher se tornar um herói, desde que tome a decisão por amor, ao invés de seguir cegamente o destino. No início do dia seguinte, ele sai da loja para pensar em uma maneira de consertar tudo que Ace quebrou, mas então Rudy aparece com Tice e começa a brincar na neve. Quando Rich também aparece e diz para ela ter cuidado, ela responde para não se preocuparem porque pegar um resfriado é a primeira coisa na sua lista de experiências humanas normais. Na mesa do café da manhã, momentos depois, Gideon pergunta se ela está falando sério sobre começar sua própria fazenda, então ela diz para ele que eles na verdade vão comprar um terreno mais tarde. Depois que Rich se oferece para ficar e cuidar da loja, ele agradece por sempre ajudar e vai até a capela para o funeral de Erse. Fora da capela, alguns minutos depois, Danon lhes diz que ele sairá em alguns dias de descanso. Mas então ele pergunta como Shin-Sanden poderia usar as espadas sagradas. Tice então se lembra de quando Theodora disse que essas espadas foram usadas pelo primeiro herói e diz que o primeiro herói provavelmente foi um demônio Asura como Shin-Sandan, o que explicaria por que havia 6 espadas. Horas depois, Gideon agradece a Mido e Gons por ajudá-lo a arrumar o lugar e entra para tomar chá com Rich. Mas ela de repente fica chateada e diz que estava com medo de que ele não visse mais a loja como a casa deles por causa de tudo o que aconteceu. Ele então a abraça e promete amá-la para sempre antes de levá-la para o quarto para provar com seu Gliese. Depois de se trocar por algo confortável, Gideon tenta pegar os seios dela pela primeira vez, mas hesita e a deixa nervosa também, então ela começa a fazer cócegas nele. No momento seguinte, ela sai da cama e revela tudo antes de abraçá-lo, então ele finalmente decide parar de se segurar e convoca seu Johnny Sins interior para fazê-la feliz. Várias posições depois, eles começam a conversar sobre começar uma família juntos. E depois de prometer ficar com ela para sempre, Gideon diz a ela para esperar um presente em breve. No dia seguinte, Rudy aparece para o encontro de irmãos, então ele a leva a todos os lugares legais da cidade para que ela possa experimentar plenamente ser uma garota normal. Mais tarde, ela e Tice terminam de cuidar das ervas na loja, então ela agarra o braço de Gideon como recompensa. Mas Rich imediatamente sente ciúmes e puxa o outro braço dele para seus seios. Assim que ambos começam a rir um do outro, Maigret entra correndo e implora a Rudy por ajuda, porque um grupo de ogros acabou de tomar uma pequena aldeia. Depois que ela diz que eles também capturaram todos os aventureiros disponíveis, Rudy olha para Gideon em busca de conselho, mas ele diz para ela fazer o que quiser pela primeira vez. Ela então decide ir ajudar e Tice se oferece para a acompanhar. Então Gideon as acompanha até a saída e promete fazer sua bebida favorita quando ela voltar. Algumas noites depois, Godwyn encontra Urandrala na floresta e conta tudo sobre Zoltan enquanto bebem. Então ela decide fazer uma visita a Rudy e Gideon. Sem novos inimigos para enfrentar, Gideon finalmente vai ficar com Rich, ou ele terá que lidar com o fato de que Rudy está se tornando ainda mais obcecado por ele. É isso para este vídeo, pessoal. Comentem parte 2 para o próximo. E não esqueçam de ativar as notificações de postagem após se inscreverem para garantir que nunca percam nossos resumos.